Paz, boa noite. O Vanderlei, ele fez 3 gols, aí pediu música. Gente, é um prazer, um privilégio estar aqui, poder falar das coisas do Senhor. Eu sempre falo isso, parece repetitivo, mas é porque é verdade. Aqui é o melhor lugar do mundo, é a casa do Pai. Então se sinta à vontade aqui. Eu quero começar, hoje eu vou começar diferente, gente. Já quero começar lendo o texto. Acho que vocês estão ligados que eu sofro bullying aqui. Eu, a pastora Eloíde, a gente sofre bullying com o negócio do tempo, então vamos lá. Deus colocou uma palavra no meu coração e o Vanderlei, né, pastor nosso aqui, pediu para que eu estivesse falando sobre isso, sobre, né, a gente começar o ano organizando aí o nosso coração. Mas assim, uma das coisas que mais me aconteceu no finalzinho do ano passado foi exatamente isso, eu precisar organizar algumas coisas que eu vou estar falando aqui nesta noite com vocês. O texto é muito conhecido, se encontra em Lucas 15. Lucas 15, do 8 ao 10. Aqui é uma instrução. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o quanto essa mulher nos ensina a organizar. Lucas 15, 8 e 10. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui nós vemos essa mulher fazendo aqui, né, perdendo algo importante, essa dracma que, naquela cultura, naquela tradição, tem muito a ver com o dote dela, tinha a ver com isso também, não é só um valor financeiro. Tinha também, né, essa questão, porque era bem valioso, mas também a questão do dote, representava isso. Quando ela casava, aquela dracma decorava a grinalda dela. Então, era muito importante que ela não perdesse. Vamos pegar aí, né, uns 40 anos atrás, imagine um casal, e já tem aí uns 40 anos de casado. Porque a nossa cultura, infelizmente, anda perdendo algumas coisas. Mas imagina aí um casal com 40, 50 anos de casado sem aliança. Como que eles vão se sentir? Ou então a recém-casada, né? Está até brilhando, gente. Aí é uma delícia colocar aliança. Ela sabe o que eu estou falando. Imagine, você vai casar e está faltando a aliança. Então, assim, pense nessa dracma. Ela, como mulher, representava muito isso. E ela perdeu algo valioso. E aí, ela dá uma aula aqui para a gente. O que a gente deve fazer em termos de organização. Voltando para o texto, perdendo uma delas. Ela perdeu uma e ela começa a procurar. Perceba o que você perdeu. Identifique. Isso aqui primeiro, a gente precisa perceber o que foi perdido e identificar. E aí, a partir disso, a gente começa a procurar. Quem aqui, gente, já fez uma faxina? Aquela faxinona em casa. Olha lá, a Guigui levantou a mão. Não deu nem pó ainda na casa dela. Não deu nem bagunça. Nem sabe o que é ter que mexer um negócio que faz uns 4, 5 anos que você não mexe. Mas, enfim. Gente, vocês sabem o que eu estou falando. Faxina começa sempre do mesmo jeito. Vira uma bagunça pior ainda, né? A gente começa a arrastar móvel, joga para cima e vai indo até que a gente vai começando a organizar. E é assim que a gente faz. Mas, para a gente fazer isso, por exemplo, tem certeza que você já perdeu alguma coisa lá na sua casa.
É onde que eu coloquei. E aí você precisou mexer naquela gavetinha, e aí mexeu na outra. E quando viu, fez uma faxina. Espero que você achou, tenha encontrado. Mas aí essa mulher, ela faz isso. Ela percebe que perdeu e começa essa procura. Outra coisa que ela faz muito importante. O texto continua dizendo, não acende uma candeia. O texto fala isso. Quem que perde, né? Vai acender luz. Então, uma das orientações aqui é vá até a luz. Nós sabemos que Jesus é a nossa luz. Ele é tudo que a gente precisa para iluminar o nosso caminho quando a gente está aí meio perdido em trevas. E na psicologia, a gente usa uma expressão, principalmente a abordagem que eu atendo, que é a fenomenologia. Tem um teórico que se chama Martin Heidegger, e ele fala sobre poieses, que seria isso, trazer luz, aquelas coisas que estão ocultas. Talvez algumas coisas aí, o Ivair que fala bonito, né? Ele falaria assim, as suas mazelas, né? Eu já falo picuinha mesmo, aquelas tretas que você guardou, aquele rancor, aquela mágoa, está aí dentro, você vai guardando umas coisas ruins aí no coração, e aí é trazer luz. Às vezes acontecem uns fatos, e tem gente que fica remoendo, mas tem fatos que a gente até esquece por um tempo, mas volta e meia está lá. Também é algo que a gente precisa trazer luz, e identificando, vendo o que está acontecendo, para você começar a colocar essa casa aí em ordem. E aí também o texto continua dizendo, tem muito mais lições aí do texto, daria para extrair, mas eu queria chegar até aqui com esse texto. Varre a casa e... É aqui, exatamente aqui que eu queria chegar. Ela varreu a casa. Organize a sua vida. Faça isso. Dê essa faxina. Quando a gente fala de faxina, não é fácil, gente, né? Desanima começar. De verdade, desanima. Você saber que você tem que fazer uma faxina, já desanima. Mas, assim, aquela sensação de casa limpa, cheirosinha, não é uma delícia, gente? Sim ou não? Todo mundo que respondeu sim está velho. Porque, gente, você começa a falar, ai, casa limpa me dá paz. Isso aí é a coisa maior de velho. Bem-vindo, gente. Mas é bem por aí. A gente começa a organizar aquele cheirinho de casa limpa. Gente, não tem coisa melhor que isso. É uma casa muito agradável quando realmente traz isso. Essa paz. Você sente, né, aquele ambiente desorganizado, realmente perturba um pouco até as nossas emoções. Então, gente, a palavra de hoje, começando o ano com o coração organizado. Como eu estava falando, o ano passado foi um ano assim meio doido, meio intenso, muito desafiador, que eu já não estava fazendo nada da vida, né, sendo psicóloga, aplicando testes que eu faço. Eu sou credenciada pela Polícia Federal, então eu aplico teste para porte de arma. Geralmente são pessoas que fazem concurso público, né, ou do Exército, da Aeronáutica, até vigilante noturno, que eles têm que fazer uma reciclagem de ano em ano. E aí a gente faz, né, esses testes lá, e o Ivair também faz isso, ele sabe o quanto gasta um tempinho ali na correção desses testes. E aí, o tempo é uma coisa que vai ficando escasso. E aí, como eu não estava fazendo nada da vida, eu falei, vou dar aula, né? Não estou fazendo nada, vou dar aula. E aí eu resolvi ir dar aula. Assim, eu dou aula de educação socioemocional, então tem muito a ver com a minha área, né, que é gerenciar as emoções. Mas aí, gente, pensa numa coisa que apertou legalzinho a minha rotina, foi isso. Final do ano, Bruno aqui, minha testemunha viva, ocular, da surtada que eu dei no final do ano. E aí ele, não, amor, já está chegando férias. Eu ainda falei para ele, chegando férias, eu me recuso a viver assim,
né? Eu tenho que parar. Eu estava tão sem tempo que eu não podia parar para organizar minhas coisas. Mas eu falei, eu me recuso a viver assim, porque senão eu vou viver um mês do ano, né? Porque férias é um mês só. Como é que eu vou viver? Os 11 meses eu faço o quê? Preciso de organização. E o Senhor já foi falando ali comigo sobre isso, sobre organizar. Às vezes a gente fala assim, organizando o nosso coração, né? Esse coração organizado. E às vezes parece que só precisa organizar o coração quem está com algum problema psicológico. E não tem nada a ver. Se você está aí numa vida corrida, que eu acredito que quase todo mundo levantaria a mão nisso. E aí a gente vai realmente pegando coisas, e aí talvez a gente não organiza muito, e aí isso vai fazendo com que afete as nossas emoções. Então, olhando para a palavra do Senhor, a gente aprende muito, porque de Gênesis a Apocalipse é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Na criação do mundo, você já vê Deus criando ali com maestria, com planejamento. Ele conseguiu, gente, tirar um dia para descanso, né? E será que ele precisa? Lógico que não. Nós precisamos desse descanso. Ele estava ali só dando uma aula, falando assim, bonitinho, né? Você precisa descansar, senão você vai ter um treco, né? Aquele negócio, aquela palpitação que fica dando lá, né? No serviço, é isso. Você precisa descansar, precisa dormir. E aí, a gente vê o plano perfeito de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. A gente sabe, quem já leu o livro aí até o final, sabe que vai dar tudo certo, né? Tá? Tem até um casamento planejado para o final, uma festa, onde o noivo vai encontrar com a noiva. Então, assim, quem leu até o final, tá ligado que vai dar tudo certo. E olha só, que planejamento. Ainda nem acabou e já está lá escrito o que vai acontecer. Tem uma agenda. Olha só que organização. Existe muita organização e planejamento no que Deus faz. Então, a gente precisa aprender, porque o reino de Deus é organizado. Nós também precisamos nos organizar. Aprender com Ele, que é manso, humilde e sempre nos ensina com amor. Então, vamos organizar nosso coração hoje, gente? Vamos colocar a casa em ordem? Mas como? Como? Não vamos mandar aquele papinho, né, de pastor, né, sem nada pessoal. Vamos orar. Gente, entende-se que orar é a primeira coisa que já deve ter, né, tinha que ter sido feito. Mas às vezes a gente precisa de algumas coisas, algumas estratégias. Começando com a nossa casa. Eu falei aqui de casa limpa. A psicologia, ela fala sobre isso. Que o ambiente onde você mora fala muito sobre você. Que aquele ambiente externo é fruto do que está dentro de você. Então, assim, você começa a olhar uma casa muito bagunçada, começa a olhar para dentro. Já está externalizando que tem alguma coisa aí que você precisa resolver. Então, a gente precisa aprender que... Eu estou falando de casa, eu não estou fazendo nenhuma analogia, não. Eu estou falando da sua casa mesmo, tá? A sua casa lá, a sua parede e tal. É para limpar a casa mesmo, é da faxina. É exatamente isso que eu estou falando. Fazer com que aquele ambiente fique agradável, porque... Eu não sei se vocês já viram isso, tem lugar que é tão sujo mesmo, que... Dá até parece que é um negócio ruim. Alguém já teve essa experiência aqui de ir num lugar que estava tão sujo, tão fedido, tão desagradável, que, nossa, deu um mal-estar. Gente, nesse tipo de casa, parece que até o cachorro é atribulado, né? Sei lá, fica coçando com pulga, nervoso, estressado, sei lá. Até o cachorro tem um problema ali naquela casa. Gente, uma faxininha traz uma paz de espírito. Você vai ver, você vai lembrar de mim, aí vai falar, estou ficando velho. Começou a curtir limpeza, plantinha, pode ter certeza, está ficando velho, a idade está batendo.
Mas é uma bênção, gente, essa organização, porque vai, de certa forma, aquilo vai também auxiliando e organizando por dentro. Se você vê aquela mulher da dracma perdida, a primeira coisa que ela fez, quando ela identificou que perdeu aquela moeda, foi dar uma geral. Começou a procurar, levantou tudo, acendeu luz, pegou vassoura. Vassoura faz o quê, gente? Varre. Vassoura varre. Então, quer dizer que ela realmente fez uma faxininha ali. E é isso que, às vezes, a gente precisa fazer. Outra coisa que a gente precisa, né, para a gente organizar o nosso coração, começando com o nosso tempo. Eclesiastes 3, no capítulo 1, 8. É muito conhecido. É bem conhecido, né? Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas, né? Mas eu quero ler, porque assim, a gente lê e parece que não aprende nada, né? Então vamos ler de novo. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Gente, só nesse calar aqui tem gente que não sabe, né? Não consegue ficar quieto na hora certa, né? Tempo de amar. Olha só. Tempo de amar. Gente, o mundo tem pregado que, né, o amor é lindo, vale aí todas as formas, né? Faz uma romantização para o amor. Ele só não fala que o amor... Ele fala que o amor é livre. Ele só não fala que o amor é uma escolha. Que você tem, sim, esse poder de escolha, de você decidir amar. E você não ser guiado pelas suas emoções, porque a Bíblia orienta a gente não ser governado pelo nosso coração, porque ele é enganoso. Então, significa que amar é uma decisão racional. Eu escolho amar todos os dias. E que a gente aprenda esse tempo de amar. E tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, gente, aqui a Bíblia nos orientando mais uma vez sobre que há tempo para todas as coisas. E às vezes essa vida corrida, o que mais tem acontecido na nossa rotina é a falta de tempo. Eu não sei se vocês já perceberam, tem pessoas que falam, né? Nossa, parece que os dias estão curtos, parece que, né, a gente mal acorda, já anoiteceu, já passou. Gente, já passou o Natal, né? Já estamos aí, já virou Ano Novo, já estamos aí, já preparando para o retiro. Olha só que coisa, o ano já está correndo, mal começou, correndo. Tem pessoas que têm rotina assim, levanta às 6 horas da manhã, vai trabalhar, mal almoça e faz tudo correndo, e às vezes de lá já vai para a faculdade, e tem pessoas que voltam 11h30, meia-noite para casa. Então, gente, vamos pensar numa rotina dessa. Como é que faz para ter uma devocional, uma vida com Deus, oração, ali palavra? E aí, o maior desafio que a gente encontra é isso. Mas a gente aprende que, com a orientação de Deus, do Espírito Santo, a gente vai conseguindo encaixar tempo para tudo. Porque tudo que a gente não pode abrir mão é da presença de Deus na nossa rotina. E a gente tem vivido um tempo aí que, novamente, o mundo pregando que nós precisamos de muitas coisas. E aí a gente fica naquela correria para trabalhar, para conseguir, para conquistar. Eu não estou dizendo que isso não é bom, faça isso mesmo, conquiste, batalhe pelas suas coisas. É muito bom isso, é agradável. Mas que a sua vida não seja só isso.
Porque senão a gente se torna Marta fácil. A gente fica lá preocupado com a nossa rotina e esquece da melhor parte. Então, organize a sua agenda, encaixe aí um espaço para Deus. É até perigoso, né? Falar organize a sua agenda, ponha Deus na sua agenda. Gente, é tudo que a gente precisa fazer. Às vezes a gente está lá meio surtado com as nossas coisas, inclusive a ansiedade, né? A ansiedade é um mal do século, os livros estão falando isso, a literatura, os psicólogos se especializando cada vez mais em ansiedade, a psiquiatria, é um remédio, existe até, os remédios de hoje estão até modernos, quase não tem efeito colateral, enfim, significa o quê? Os estudos em cima disso. Mas a gente tem tanta instrução na palavra do Senhor que quando a gente está exatamente nesses dias que realmente bate a preocupação, porque nós somos seres humanos e aqui corre sangue, gente, né? Tem uma veia aqui, ninguém é super alguma coisa, não. Somos seres humanos, então quando nós passamos por alguma preocupação, familiar doente, alguma coisa que acontece assim, perda de emprego, gente, tantas questões que pode fazer com que a gente fique meio desestruturada aqui dentro, que realmente mexe com a gente. Então, a gente precisa entregar tudo isso para Deus. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência, daquele dia que está tudo ruim, deu tudo errado, tá terrível, o dia está terrível. Aí você vai lá para o seu quarto, que o bicho pegou, né? Aí você lembra, você vai lá para o seu quarto. E graças a Deus que lembrou. E aí você vai lá para o seu quarto, e aí você começa naquele momento de adoração, põe uma música, põe um louvor. Quando vê, você está lá chorando e se derramando ali na presença do Senhor. Quando você sai de lá, a situação está exatamente a mesma. Se você estava devendo, você continuou devendo. Mas a paz que você sai daquele lugar, porque a paz que excede todo entendimento, ela guarda nossos sentimentos em Cristo. Ela guarda essas emoções. Então, é como se a gente tivesse um escudo. Entrar no seu quarto, orar, buscar a presença de Deus, é tudo que você precisa. Então, faça o que for preciso para você manter uma rotina com Deus. Nem que precise aí desinstalar o seu Instagram, que não é pecado, gente, não é. Mas se você fizer um teste, tem celular que vê quanto tempo você passa ali. Tem aplicativo também, não entendo nada de tecnologia, mas o YouTube ensina tudo, gente. Procura lá. Você baixa aí um aplicativo, deixa lá quanto tempo você passa em cada aplicativo do seu celular. Você vai ver quanto tempo você passou ali, não percebeu, e vai falar, puxa vida, eu poderia ter orado. Eu falo tanto que eu não tenho tempo, e olha quanto tempo ou quantas horas eu passei nos aplicativos. Aprendendo alguma coisa útil? Nada. Rindo de bobeira, né? Não estou dizendo que é errado, não. O senso de humor, né? O brasileiro tem isso. Vai passando pela prova, dando glória a Deus, sorrindo. Não estou falando nada contra isso, só estou falando que às vezes a gente fica, eu não tenho tempo, a minha rotina, mas de repente uma coisinha que você corta aqui, uma coisinha que você corta ali, você vai vendo que, nossa, realmente, olha só, fez uma diferença aqui na minha vida. E outra coisa que a gente precisa para organizar o nosso coração, começando com as nossas finanças. Gente, talvez você fale assim, nossa, de novo falando de dinheiro? De novo falando de dinheiro. E não é porque eu estou pedindo dízimo, nada não quero dinheiro, gente, não é isso. Só que assim, quem de bom caráter fica bem devendo o mundo e o fundo? Quem que consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir de boa? Devendo. Com um monte de rolo aí financeiro, com um monte de situação complicada, desgastante, não sabe como que vai pagar colégio, janeirão, né, que o pessoal fala que janeiro é o janeiro branco, gente, eu não sei se vocês sabem, não é janeiro vermelho não, tá? Porque o pessoal fala que é vermelho, né, porque vem o IPTU, IPVA, matrícula de escola, enfim, e aí a pessoa já começa, né, mas janeiro é branco. É exatamente para você, lembrando isso, que você precisa cuidar da sua saúde mental.
Isso que significa o janeiro branco. Então, gente, como que a gente vai ficar bem se a gente tiver com as nossas finanças tudo desorganizada? Você vai andar, tem que desviar a calçada porque tem um cobrador. Liga o telefone, é cobrança. É uma conta que você não pagou. Gente, dá para viver bem assim? Né? Não dá, gente. Gente, vamos dar um rolê com a galera, vamos comer uma pizza. Não dá. Não dá. Aí vamos com um lanche. Gente, um pastel. Não dá. Não dá. E, gente, vai virando uma bola de neve isso aí. A maior causa no Brasil de divórcio, ela é por questões financeiras. Então, se a gente pensa, né? O casal não estava se entendendo, incompatibilidade de gênio, né? O pessoal inventa essas palavras aí para dizer que foi isso, só para dizer que eles brigavam muito. Tinha muita treta, não conseguiram lidar um com o gênio do outro. E aí se separaram, ou houve traição. Gente, tem vários motivos, mas no top 1 lá é questões financeiras. Então, como que você, desorganizado das suas finanças, você pode prejudicar não só o seu casamento, quanto a sua família? Que desgaste que você pode estar causando para a sua família, para os seus filhos, enfim, que transtorno isso pode estar gerando lá no seu lar. E aí, vai ter como ficar de boa, com o coração bem, né? Viver leve? Jamais. Então, a gente precisa organizar a nossa vida financeira. Não dever a alma, gente, né? Vamos comprar aquilo que dá para comprar, esperar com paciência no Senhor, Salmo 40, vamos esperar, aprender a esperar, né? Eu quero alguma coisa, mas agora, nesse exato momento, não é o tempo, vamos esperar o momento certo. Até com que seja, de fato, o momento certo aí, e você não fique aí batendo cabeça, doido, sem dormir, porque está aí, entrou numa conta que não devia. Amém? Lucas nos ensina isso. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? E olha, tem gente que vive assim, gente. Não faz cálculo, não pensa em nada. Eu comprei. Estava na promoção. Né? Isso aí o Vanderlei fala, gente. Ele entende muito mais de assunto de finanças do que eu. Aquelas promoções que você nem sabe de fato se é promoção. Né? Porque o pessoal botou uma placa assim amarela, aquilo chama a sua atenção, de repente só mudou 20 centavos ali, 10. E às vezes, gente, tem lugar que nem mudou nada. Às vezes coloca o preço até mais caro do que estava na semana passada, mas só porque você viu que está em promoção, ativa um negócio no cérebro, né? Você fala assim, eu tenho que comprar, eu vou perder essa chance. Você não tem que comprar. Você precisa comprar aquilo que você precisa. E se o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Então, significa o quê? Que nós temos tudo que nós precisamos. Se você não tem, é porque você não precisa. É bem isso. Porque o Senhor, Ele não nos deixa nada faltar. Então, gente, que a gente aprenda isso também, para ter uma vida aí, um coração mais leve. Que a gente tenha uma boa noite de sono. Porque comprar é fácil, está facinho comprar, gente. Está muito fácil, está fácil comprar carro, gente. Não sei se você sabe, mas está fácil. Pagar que já é outra situação, né? A comprar está fácil, pagar aí é outra história. Outra coisa para a gente organizar o nosso coração. Começando com o nosso corpo. A palavra do Senhor também nos orienta, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês
Vocês não são de vocês mesmos, porém, comprados por um preço. Então, gente, o nosso corpo, ele é feito para glorificar a Deus. E como é que está o seu corpo aí? Né? O seu corpo mesmo, como é que está? Está em dia, a saúde está boa? Você está expandindo o templo? Como é que está o templo? Todo mundo andou falando aí para mim, nossa, você emagreceu, o que você fez? Gente, parece que tem uma receita mágica, sei lá, eu tomei a pílula da felicidade, da alegria que mudou o resultado na balança. Gente, isso não existe. Eu fechei a boca mesmo, cortei besteira, fui malhar, dar um jeito na vida, porque eu comecei a fazer os exames, eu até brinco com a pastora Eloíde, né? Não faz exame, que se eu for fazer, gente, é perigoso. E aí eu fiz os exames e aí começou um monte de coisinha aparecer, e deu ruim isso, e deu ruim aquilo, e foi dando ruim. Eu falei, meu Deus, cada hora era uma coisa ruim. Eu falei, não, tem que dar um jeito na minha vida. E aí uma das coisas que me deu também foi hérnia de disco. Eu estou com uma coleção de hérnia, gente. Hérnia de disco, hérnia umbilical, e aí eu só fui repreendendo, porque o médico falou assim que a cirurgia era agressiva, que não sei o quê, que ia operar por aqui, que não sei o quê, que em alguns casos podia perder voz. Eu falei, mas agora que eu comecei a cantar, é para estar repreendida em nome de Jesus, não vou fazer isso, não, me recuso. Aí, né, se eu me recuso a operar, ainda perguntei para ele o que eu preciso fazer para não operar. Ele falou assim, exercício. Eu falei, demorou. Virei pilateira. Estou lá, firme no Pilates, malhando, e achei que era maior. Gente, de verdade, olha só como que o preconceito, a falta de conhecimento, né? A gente vai se tornando besta mesmo. Achava que era um negócio para tiozão, exercício leve. Gente, exercício leve, vai lá fazer uma aula para ver se você não volta morto. Gente, eu não entendo, eu já estou lá há mais de um ano e é incrível, você volta arrebentado. Eu fico assim, mas como que pode? A academia não é assim. Mas, enfim, melhorei a saúde, fui cuidando. Por quê? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma coisa. Porque eu amo sorvete, sou viciada em sorvete. Eu tenho que gerenciar essa minha vida, gente. A vida de adulto é isso. A gente gerencia o que vai comer e paga boleto. É isso, a vida é isso, né? Você paga um boleto, não pode gastar aqui, não pode gastar, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Gente, a vida de adulto é assim. E aí, a gente precisa cuidar desse templo, porque eu andei com esses problemas de saúde, eu andei desanimada, gente, de verdade, com 12 quilos a mais, dá uma pesadinha, né? E você vai ficando desanimada. Alguns exames não deram legais, então a minha vitamina D estava ruim. Gente, se tem uma coisa para deixar você legal na bad, é vitamina D. Então, assim, você não vai ter ânimo para nada, você não dorme legal, sem contar as outras coisas que pode afetar até a sua unha, seu cabelo. E aí, gente, pensa bem, olha só, como é que você vem fazer a obra do Senhor morrendo, né? Morrendo, assim, desgastado, acabado. Nossa, o que você fez? Parece que dorme, não recupera nunca. O que é isso? No meu caso, a nutricionista fala bonito, né? Sobrepeso. Sobrepeso, fala sério. E, na verdade, gente, eu fiquei assustada porque eu já estava entrando em obesidade nível 1. Então, é um jeito bonitinho da nutricionista falar que eu estava gorda. Então, eu comecei... mudei mesmo meus hábitos, a minha vida, para poder melhorar essa questão. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu acredito que só eu vou saber, o Vanderlei lá no Fonte, ele contou, no Colégio Fonte, ele ministrando lá para a gente, ele contou sobre um pastor que morreu precocemente. E aí ele tem a oportunidade de ir para o céu, uma coisa assim, né? Ele vai lá e ele vê tantas coisas que o Senhor tinha para ele fazer, mas ele morreu precocemente porque ele não estava cuidando da sua saúde. E aí, gente, é para a gente pensar.
Será que tem coisas que a gente vai se afundar aí num copinho de Coca-Cola, né? No leite condenado? Será que a gente vai se acabar aí em pizza, em lanche? Ou a gente vai começar a cuidar desse templo para quê? Para ter disposição, para fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. A gente aqui começou a cuidar dos jovens. Imagine pulando lá com hérnia de disco, pulando com eles. Como é que eu ia pular lá? Agora dá, né? Sou pilateira, opa! Esses dias eu fui empurrar a geladeira em casa, o Bruno falou, já peguei uma posição assim, já protegi a coluna. Ele falou, ô louco. Então assim, gente, se cuida, se ame. Gente, dá um abraço assim, ó. Se ama, cuida de você. Porque dieta é igual salvação, é individual. Ninguém vai fazer isso aí por você. Seu marido não vai, sua esposa não vai, seus filhos, eles vão pedir lanche, gente, à noite, pode ter certeza. Então, tome essa decisão de se cuidar, de se amar e ter força para fazer aquilo que o Senhor está te chamando. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Cuide bem do templo, pois dificilmente o seu coração ele vai estar disposto, organizado, feliz, leve, se você estiver aí com o seu corpo desorganizado, com a sua saúde, com vitamina. A Guigui poderia falar sobre isso para a gente. Como que a falta dessas vitaminas pode realmente alterar as nossas emoções. Tem questões hormonais que, se estiver desajustada, isso altera as suas emoções. De você realmente ir ficando triste, ficando ansiosa, tendo sintomas até de ansiedade, de depressão, de repente, nem é isso, gente. É só porque você está com deficiência vitamínica. Então, assim, se alimente bem. Coma bem. Comer bem é comer com qualidade, não é comer em excesso. Coma bem, durma bem. Precisa dormir, gente. É tão negligenciado isso. Falando de tempo, tire um tempo para você dormir. Você precisa dormir. Tem coisas que só regulam no nosso corpo, só recupera quando a gente está dormindo. Inclusive, um hormônio lá que me fugiu à memória, que é sobre saciedade. Ou seja, se você não dorme bem, até isso, você acorda com uma fome de leão, querendo comer até o cachorro. Então, assim, olha só como é importante dormir, como tudo está ligado. Por isso que a Bíblia fala sobre a gente cuidar bem de corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar não só de uma coisa, mas de todos. Começando com a nossa alma. Gente, tira tudo que pesa. Tudo que está pesando na sua bagagem. E aí a gente pode pedir para o Espírito Santo. Lembra que no começo eu falei sobre isso? Às vezes a gente nem lembra. Tem coisa aí que está aí, mas você não está nem lembrando. Uma mágoa, um ressentimento, uma coisa que aconteceu, sei lá, você tinha 15 anos, tinha 5, tinha 6, coisas aí do passado, ou coisas de agora mesmo, que está aí pesando. Peça para Deus que Ele vá te lembrando e vai tirando, gente. Tira medo, tira decepção, tira ansiedade, tira raiva, tira culpa, tira ódio, tira a avareza. Às vezes a gente fala, né, igual de finanças, e a gente fala que tem que controlar, tem que ser controlado. Mas tem gente que é tão controlado, gente, que é uma coisa que misericórdia, é tão avarento, que a pessoa retém mesmo bênçãos que o Senhor tem para ela, porque não é abençoador. Então, assim, é importante também não ficar preso a isso, porque tem pessoas que vão passando para o outro oposto, né? Começa a economizar tanto, de repente começa a guardar tanto quando vê. E eu vou dar uma notícia para essas pessoas que, em nome de Jesus, espero que não estão aqui. Mas eu tenho certeza que vocês já viram pessoas assim, sabe aquela pessoa que não deixa nem pôr a mão no carro? Sabe?
Gente, tem mulheres que na casa não pode pôr a mão naquela taça que está lá na cristaleira, porque é do sumo sacerdote que vai chegar não sei quando. Tem gente que se prende a tapoer. Gente, se isso é um problema na sua vida, não tenha. Arruma pote de sorvete, de margarina. Né? Às vezes a pessoa deixa de falar com a outra porque levou um potinho, gente, para casa e não devolveu. Pelo amor de Deus, brincadeira, né? Então, assim, gente, desprende, porque nada disso vamos levar. E essas coisinhas, parece que não, mas atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso coração. Vai virando uma bagunça. Então, uma mensagem, né, que eu posso falar aqui é que pessoas são mais importantes que coisas. Coisas são só coisas. A gente precisa entender isso. Amar as pessoas, não as coisas. Ter mais amor no nosso coração. Coisas são só coisas. Bate o carro. Pensou, bateu o carro do pai, do sogro, sei lá de quem que você pegou. Que seja, que ele tenha esse coração. Que nós tenhamos esse coração. Primeiro, você está bem? Né? Você está bem, graças a Deus. O carro é carro. Depois resolve. Graças a Deus você está bem. Que nós possamos ter esse coração desprendido, porque onde a gente coloca o nosso coração, ali está nosso tesouro. E a gente precisa ter atenção com isso. Gente, vai dar treta, né? Vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim, para de acumular. Para de acumular. Se tem alguém entre nós acumulador, já aproveita a chance, gente. Aproveita a chance. Ó, aquela gavetinha lá que eu já falei para você limpar, né? Então, gente, outra coisa, para a gente, né, nessa questão aí de ir limpando a alma, eu falei de algumas coisas, tem rejeição também, tem pessoas que foram muito rejeitadas, e aí carrega essa marca. Saiba que Deus, Ele te ama. Você é um filho, uma filha amada, querida do Pai. Tira essa marca de rejeição, porque não foi essa marca que o Senhor colocou em você. E às vezes isso atrapalha de você servir. Tira a amargura, tira a mágoa. Filipenses 4, eu gosto muito desse texto. Filipenses 4, 2, 3, fala assim. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e com os demais cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. Você vê aí Paulo falando aí com o parça, né? O parça. Tipo assim, né? Não tem WhatsApp, mas vamos lá. Ele falando assim... eu de mim mesma falando, minha versão, Val, né, atualizadíssima, eu aqui nas minhas ideias. Eu penso assim, ele liga para o parça lá e fala, ó, aconteceu uma parada aí, cara. Não sei ao certo o que foi, que essas duas estão com treta, estão brigando, mas elas já serviram tanto, elas já fizeram tanto, e de repente, porque não colocou a flor aqui no dia da Santa Ceia do lado esquerdo, tinha que ser do lado direito, ou porque o cálice ficou mal posicionado, ou porque a estrutura da igreja deveria estar desse jeito, ou porque foi algo pessoal, ela não gosta de mim, virou a cara, não falou comigo, hoje ela não me deu paz. E aí o crente, né, revoltado lá dentro, ainda fala assim, não tem problema, volta em dobro. Será que volta em dobro mesmo com um coração desse? Como que a gente precisa trabalhar nosso coração? E aí eu vejo ele, né, Paulo, com uma sabedoria, falando, ó, ajuda aí. Elas são uma bênção, gente, são uma bênção, já serviram muito, já fizeram muito, mas deu um negocinho aí no coração, deu uma maguinha, ficaram de beicinho. Então, assim, ajuda. E geralmente... a nossa ajuda é o quê? Você viu a fulana que abertando, a treta que deu, mas por quê? Aí já começa. Em vez de ir lá e auxiliar e falar, gente, que isso?
Olha só o que a gente está fazendo aqui, a gente está servindo, o evangelho sendo anunciado. Olha só, elas participaram ali dos primeiros anos ali da igreja, gente, a igreja sendo construída. E olha como uma coisinha, às vezes, suja o nosso coração. Ministério infantil é uma benção, né? A gente precisa aprender, às vezes a gente precisa voltar, né? Voltar lá para a salinha. Lá eles cantam uma musiquinha. Quem tem filho aqui, eu tenho certeza que já foi torturado por essas 3 palavrinhas, né? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. É exatamente isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Tirar tudo aquilo que está causando uma bagunça. Porque tem coisas aí dentro que faz com que, às vezes, Deus tem tanta coisa, tanta obra, tanto milagre para operar, tantas coisas para realizar através da sua vida. Mas por causa de um coração que não está da maneira que Ele quer, que não é um coração ensinável, por causa desse coração, aquilo fica parado. E tudo que Deus quer fazer nessa noite é destravar, habilitar você, curar você, para que você também possa curar outras pessoas. Outra coisa que a gente precisa fazer é começando com o nosso espírito. Provérbios, ele vai falar, é um texto muito conhecido, e eu gostei bastante dessa versão que fala assim, Provérbios 4, 23, fala assim: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Mais uma vez, falando sobre o coração. Se você perceber essa tradução, ela fala assim, para cuidar bem do coração, porque dele depende toda a sua vida. Quando a gente fala de coração, a gente está falando de mente, porque coração é um órgão que ele é responsável por bombear sangue. Ele fica aqui pulsando e mandando sangue. A gente que acha bonitinho falar, né? Fazer coraçãozinho e tal. Mas as nossas emoções, elas estão na nossa mente, no nosso cérebro, na amígdala. Não a amígdala da garganta, mas uma parte do cérebro que chama amígdala, que fica mais ou menos por aqui. É aqui que ficam as nossas emoções, na nossa mente. Então, a Bíblia falando assim: de tudo que você tem que guardar, guarde essa cacholinha. Porque é aqui que o bicho pega. É aqui que você mesmo se engoda. É aqui mesmo que você cria seus rolos. Que, às vezes, o outro não tem nem problema com você, você fica criando. Você fala, nossa, você não olhou, não me viu. E aí você cria aí N coisas. Eu falo assim que a imaginação, gente, ela é fértil. Então, corte logo, não deixa crescer, porque se crescer, aquele pensamento só vai virando uma bola de neve e só vai pensando bobeira. Porque é incrível, gente, como existe uma guerra, uma batalha espiritual na nossa mente. Porque é incrível que todas as vezes são palavras negativas, que você não vai conseguir, que vai dar errado, que você vai fracassar, que não vai dar certo. A sua mente, ela não fala assim, levanta! Bora, olha só o lindo, demorou, nós vamos vencer, hoje vai dar tudo certo no trabalho, né? A gente vai conseguir, aquilo que está difícil lá vai dar certo, faculdade, está tranquilo, não vamos ficar de DP, vai dar tudo certo, fique tranquilo, né? Geralmente a mente não nos puxa para isso, a mente vai puxando mesmo para baixo, vai puxando. Eu gosto da expressão que o Vanderlei fala sobre a vida, que é igual uma escada rolante descendo para baixo. Se você não fizer nada, você já está descendo. A mente é isso, gente. Os seus pensamentos é uma escada rolante descendo mesmo. E se você não impulsionar, não brigar com a sua mente, não contra-atacar, realmente ela vai te puxar para baixo. Então, que você aprenda a gerenciar isso, essas emoções. Outro texto que eu quero ler
Está em Lucas 10, 41, 42. Aqui falando de espírito. Percebe que não dá para ter uma vida espiritual sem minimamente cuidar de tudo aquilo que a gente falou? Como é que a gente vai ter uma vida espiritual? Que às vezes a gente pensa que é só chegar aqui, orar, né, ler a palavra, pronto. Tá top, né? Já deu tudo certo. E aí aquelas coisinhas que não é nem problema espiritual, não. Problema de alma, gente, de emoções. Nós somos ser humano, é só isso. É a gente sendo gente. Como que uma falta de organização na nossa rotina, na nossa vida, com a nossa saúde, vai afetando tudo isso? Então, aqui esse texto fala, é um texto muito conhecido, e fala exatamente da gente aprender a direcionar as coisas para o lugar certo. Lucas 10, 41, 42 fala assim: o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deus tem algo para realizar através da sua vida. Mas sem o seu coração organizado, não vai dar. Não impeça o que o Senhor quer fazer na sua vida. Peço para colocar de pé. O Senhor tem planos com a sua vida, e se você estiver desorganizado, tiver aí uma bagunça, a vida tiver uma bagunça, isso não vai acontecer. Esses planos dependem, tem coisas que dependem de nós. Obrigada. Tem coisas que dependem de nós. O Senhor, Ele está nos chamando para que a gente venha cuidar desse coração. Para que você venha limpar esse coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, que tem umas coisinhas que realmente, gente, é pá, né, aquela pancada, não sei se alguém já caiu de costas e perdeu o ar, é mais ou menos isso. Leva um tempo para você se recuperar. E não se cobre, você é ser humano, é assim mesmo. A gente passa por uns baques, aí a gente faz um plano, acontece outro. Você tinha a sua vida todinha programada, de repente deu tudo errado. Mas até quando dá tudo errado, Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua cuidando de cada situação, e todas as coisas, até as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.